Então, vamos lá, pessoal. Estamos aí com 26 pessoas. Então é o seguinte, né? Aí já todo mundo entendeu. A gente vai juntar as duas turmas aqui na sexta-feira. A ideia hoje, né, fazer uma introdução, conversar um pouco sobre o laboratório. Eu vou apresentar um pouquinho também para vocês sobre um pouquinho de teoria só, tá? Daí a gente já encerra hoje. Então, como eu falei na primeira aula, né, o laboratório ainda não está disponível. A gente vai tentar fazer aquelas gravações no laboratório da São Judas ou usar alguns vídeos, algumas atividades para vocês terem esse contato remoto, mas conhecer um pouco mais a parte de soldagem à medida do possível aí que a gente consiga fazer. A avaliação do laboratório vale 40 pontos. Tá? Qual que é a ideia? Eu tinha inclusive combinado com o Bruno que a gente ia fazer igual. A gente não conheceu, né? Eu vou pedir para vocês fazerem um projeto. Como a gente não vai ter os relatórios, né, semana a semana, que é o que a gente usa normalmente no laboratório, a gente vai fazer um projeto de soldagem. Então, vou pedir para vocês se dividirem, formarem grupos e Professor, depois... desculpa de interromper. Pode ser o mesmo grupo do PI, que são 6 pessoas? Interrompendo? Isso que eu vou... Daqui a pouquinho eu faço a conta aí. Desculpa. 6 pessoas. Acho que dá. 30... É só acabar de falar, depois a gente calcula a conta. Então, a ideia é fazer um projeto que envolva soldagem, né? Alguma estrutura soldada. Aí temos duas opções. Inicialmente, a ideia é deixar vocês escolherem alguma estrutura, e aí vamos, né, definir, vocês escolhem algum produto, alguma coisa assim, vão definir, fazer o projeto, né? Desenhar a peça, especificar a solda. Então, vocês têm que definir qual material vai ser feito, qual tipo de solda vai ser feita, como vai ser essa especificação dessa solda. Ou vocês escolhem algum produto, ou a gente apresenta uma proposta para vocês fazerem. Tá? Então, vou primeiro dar um tempo para vocês escolherem. Se vocês tiverem dúvidas, eu faço uma proposta. O Bruno já fez isso no outro semestre e ele fez uma estante, uma bancada para laboratório. Assim, o pessoal tinha que fazer um projeto de bancada de laboratório. Então, vou deixar um tempo aí, umas 2 aulas, para vocês fazerem essa divisão de grupos e definirem o projeto. Respondendo para o Tony, a gente vai ter aproximadamente aqui 60 alunos, 30 com 30. Fazer grupo de 6, está de bom tamanho. Então, alguém aí tem grupos diferentes do que 6 e querem manter esses grupos? Ou todos trabalham com 6? Então, vamos fazer assim, ó. Grupos de... Eu não tenho grupo. Tem gente que não tem grupo, então vocês têm que montar grupo. Isso é interessante, gente. Quantas pessoas já têm grupo montado? Vamos fazer o seguinte, vocês acham que vocês podem combinar isso ao longo da semana? E na próxima aula, no começo da próxima aula, a gente conversa sobre os grupos que foram montados, quem não tem grupo, quem não conseguiu encaixar em grupo, a gente encaixa algum grupo. A gente faz o acerto até a semana que vem, tá? Vamos pensar em grupos de 6, mais ou menos uma pessoa, por volta de, então, 5 a 7 pessoas, para fazer esse projeto. Eu peço, então, que vocês, para a semana que vem, tragam aí o nome dos grupos para a gente validar isso na aula e acertar o que a gente precisar fazer ajuste.
Professor, uma Sim. dúvida referente a esse projeto de soldagem. A gente vai, tipo, um conjunto, tipo, por exemplo, uma estrutura de uma bancada, que nem teve alguns itens que eu até pensei, tipo, tem um item, já viu o porta-bobina, máquina de embalagem de alimentos, que você coloca aquelas bobinas, normalmente fica suspensa, tem um componente ali que ele tem um grande esforço físico, que ele é soldado também, seria mais ou menos na intenção de um item ou de um conjunto inteiro soldado, de uma máquina, assim, só para entender mais ou menos o que o senhor está pensando. O ideal é assim, fazer um pouco maior, né? Mais do que só uma solda, fazer alguma peça, né? Algum componente aí que seja, né? Tem uma utilidade. Então, você falou, tem uma estrutura. Tem que ver também o seguinte: se for uma estrutura muito grande, daí fazer um projeto enorme, talvez a gente não consiga fazer, né? Nesse período. Mas vamos pensar no conjunto que tem uma função, né? Uma coisa funcional. Uma bancada eu acho muito simples, né? A bancada você vai fazer uma base, quatro pés e, sei lá, botar uma gaveta e sem nenhum efeito, sem nenhum esforço, né? Requisito muito rigoroso de esforço. Não sei, mas é uma opção. Mas vamos pensar alguma estrutura, alguma peça funcional assim, que a gente Por saiba, exemplo, né? um tanque para tratamento térmico, alguma coisa mais que envolve estancagem, alguns tratamentos Por de... exemplo, de estancagem. Por exemplo, você tem um tratamento térmico, tem alguns processos de tratamento térmico que são muflas, né? Que é alta temperatura, que tem uma atmosfera gasosa. Você tem uma atmosfera protetora. Por exemplo, eu trabalhei com tratamento térmico de inox. Você faz uma mufla de inox que tem que ter uma soldagem e ela tem que ser estanque. Por quê? Porque o tratamento térmico de aço inoxidável é com hidrogênio. E hidrogênio é um gás explosivo, então tem que ter toda uma preocupação. Então você teria uma peça com um tipo de solda, mas aí você tem uma peça funcional, né? Não é só sei lá, é um conjunto, uma peça que existe e funciona por um certo motivo, assim. Pode ser um caso desse. Tem equipamentos de, né, indústria química, mecânica tem solda tudo quanto é lado também, né? Tem um monte de tipo de soldas aí, de conjuntos soldados. Deve ter gente que tem experiência na indústria e que trabalha e pode pegar algum componente para fazer uma especificação de solda. Essa Que linha. nem, professor, o rolo magnético, né? Que normalmente imã não pode ter alta temperatura porque cai o campo magnético. Tem alguma coisa assim específica para soldagem, né, quando é nesses casos especiais? Não sei, eu não especificamente assim, aí eu não sei. Teria que dar uma pesquisada. Tá? É muito específico aí. Mas dá para pesquisar, né? Procurar pode ser um caso esse, hein? Professor, Tem. Desculpa, só acabar, Felipe. É, tem algumas aplicações, aços com alto teor de carbono, que você faz serra, às vezes até uma própria serra que você vai usar para cortar, que você faz um tipo de solda, um rebite, numa serra, que acontece? Ele, ela tempera o material fica frágil, daí você tem também uma especificação de tratamento térmico para corrigir o defeito que a solda provoca. Tem uma infinidade de opções. Fala, Felipe. assim, é só para mais ou menos entender assim como que vai ser o projeto, até mesmo para pensar, né, no que a gente poderia fazer. A gente, por exemplo, vai ter que fazer alguma simulação em cima de software e tudo mais, ou vai ser tudo calculado na mão? Como que seria mais ou menos assim? Podem, você pode fazer se tiver algum software para fazer cálculo, fica à vontade, né? Não faz sentido, vou cobrar um negócio que fazer na mão se tem um sistema que já faz um cálculo para vocês. Tem que usar as ferramentas que a gente tem. Se você tem isso disponível, sem problemas. Mas vai ter que ter um desenho, né? Vai ter que ter um cálculo. E aí você usa a ferramenta que você conseguir.
Eu entendi. Geralmente é assim, né? O software que a gente já usou e acho que tem alguma coisa próxima, acho que é o ANSYS, né? Embora eu particularmente não sei usar ele nesse quesito de simulação para saber ali né, as tensões e tudo mais que agem em cima da solda, né? Mas para desenho, até mesmo outros softwares a gente consegue. Então, eu acredito que o caminho que a gente vai tomar vai ser mais, por exemplo, cálculos na mão, né, para esse tipo de projeto e os desenhos dele por algum software, né? Seria esse mais ou menos o caminho, né? Tem muito material. Você encontra material aí de cálculo de tensões em juntas, né? Como que se calcula, qual é o efeito da junta de solda, como você calcula as tensões de componentes. Não é difícil encontrar não material nessa linha. O Vinícius está falando aqui também de peça de alumínio, né? Peça de alumínio tem uma dificuldade maior, tem uma solda especial, né? Uma solda mais específica, né? Do que aço. Por outro lado, tem a vantagem que o alumínio nem sempre tem uma exigência de resistência tão grande quanto peças de aço, né? O Joseph está sendo requisitado, está sendo contratado por um grupo aí. Cobra o passe caro, Joseph. Fala, Cícero. Desculpa, professor, tô mexendo em outra coisa aqui, mas vou desligar aqui. Tranquilo. Então, vou passar para... Tudo bem, gente? Posso mostrar para vocês o cronograma aqui? Qual que é a ideia que bolei aqui para gente? Já estamos vendo, então, lá com o laboratório da São Judas para fazer aquele esquema. Então, no cronograma, que é a segunda coluna lá daquele que eu apresentei para vocês. O que eu fiz, né? Eu estiquei um pouquinho aqui, atrasei um pouquinho esse começo da parte prática para dar tempo do pessoal da São Judas conseguir fazer as gravações e ver se dá certo e se fica legal para a gente usar. Então, hoje é uma aula de apresentação. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre certificação de soldadores. Né? A gente tem somente certificação não é nem de soldadores, mas de inspetores de solda. Como a solda tem... É um processo, muitas vezes, de segurança, né? Faz peças de segurança, e é um processo que não é simples de olhar e ver se está atendendo aos requisitos. Existe toda uma regulamentação específica para capacitar pessoas para verificar o processo de solda e ver se está tudo ok. Não só ver se está tudo ok, fazer um laudo aprovando aquela solda, falando, opa, essa solda atende os requisitos tais, tais e tais. Tá? Isso é uma coisa bem... eu ia falar complicado, não é complicado, mas é bem criteriosa. Existem normas, as pessoas são certificadas. Inclusive, é uma área de atuação que não tem tanta gente assim no mercado, e muitas vezes, sabe, vou fornecer alguma coisa para a Petrobras, para alguma refinaria. Os clientes exigem esse tipo de avaliação e certificação da solda por um inspetor, e é um mercado que tem muita gente aí que ganha muito dinheiro aí fazendo esse tipo de serviço. Daí a gente faria, semana que vem, uma aula falando sobre
terminologia de juntas soldadas, vendo como que são os símbolos que especificam uma solda, entender quais são os conceitos de solda, os termos usados em soldagem. Uma aula falando em segurança no processo de solda, né, já que a gente está falando de laboratório, né, quais são os EPIs e os processos que devem ser utilizados em solda. E aí começa, né, a fazer as aulas realmente práticas. Na São Judas, a gente tem o eletrodo revestido, então é a primeira aula aqui, solda para eletrodo revestido, solda TIG, solda MIG, e, esqueci de falar na outra aula, eu falo na próxima aula, sobre o livro de soldagem. Tem a solda, então voltando, na São Judas tem eletrodo revestido, TIG, MIG, só confirmar aqui a mensagem lá do russo. Tem mais uma, não sei se é o arco submerso. Mas são 4 ou 5 processos de solda que a gente tem lá. Estou achando aqui, a gente escreve tanto nesses grupos de solda que acaba não achando as coisas quando precisa. Professor, Oi. solda de... não, acho que não sei. Aquela que é de maçarico não é eletrodo revestido, seria? Não, maçarico é o óxido acetileno. Óxido Essa aqui acetileno. embaixo, está lá no dia 10, dia 30 de abril. Tá? Porque aquele gás é um óxido acetileno, né, que a gente usa no maçarico. Bem, depois eu falo quais que tem, confirmo com vocês quais são. Tem mais uma aí, eu acho que é... não, tem a resistência, então lembrei. Eletrodo revestido, TIG, MIG, solda por resistência e eu acho que é o óxido acetileno. Aí a gente vai falar também ainda solda por arco submerso, que é muito utilizado, é um processo bem utilizado, principalmente para tubos. Brasagem, solda por fricção, solda por explosão. E uma parte de garantia da qualidade de soldas. Comentar com vocês a parte de certificação. Eu vou ter que colocar na tomada aqui, que já está começando a reclamar. Professor, Oi, pode falar. depois o senhor vai colocar o que vai ser a apresentação da Sim, isso a gente vai... negócio no Classroom? A apresentação do projeto? Não, sim, isso eu vou... não vai ser só, né? Só que eu falei, vamos falar com mais detalhe aí, como é que vai ser. Eu pedi para o Bruno já para ele me passar algum projeto que já foi feito para a gente ter para eu mostrar para vocês terem como base. Tá? Eu vou passar tudo para vocês. Tá. Hoje estou só falando assim para vocês irem montando os grupos, tudo, e pensando algum componente, alguma peça aí para a gente já ir pensando. Mas depois vamos detalhar, sim, tá? Não vou ficar perdido, não. Então, falar um pouquinho desse processo, para vocês entenderem, né? A grande preocupação é aquela que eu falei, é a gente... alguém garantir que aquela solda está adequada. Então, um equipamento é feito, aqueles equipamentos da Petrobras, por exemplo, eles são montados, mas se não tem um inspetor de solda que assine o projeto não, né? Assine a avaliação da solda e certifique que aquela solda esteja adequada, o equipamento não é utilizado.
O processo de soldagem, de certificação de inspetores de solda, no Brasil segue essa norma, NBR 14842. Então, tem empresas que vai fazer a certificação dos inspetores de soldagens, ele tem que seguir essa norma, que é de critérios para qualificação e certificação de inspetores de soldagem. Como funciona essa norma? Ela tem 2 níveis. Você pode se certificar como inspetor de soldagem nível 1 ou nível 2. O nível 1 tem responsabilidades mais ligadas à execução da solda em si. Então, e do processo de solda. Então, é a inspeção em campo, é o acompanhamento do soldador, muitas vezes o acompanhamento no processo de solda para ver como que ele está fazendo a solda, é a execução de instruções contidas nos documentos de soldagem, é bem uma parte na prática lá, está lá no dia a dia, no campo, acompanhando a soldagem e fazendo a inspeção da solda. O nível 2 é um nível um pouco mais alto. O que é o nível 2, né? Além dessa parte do campo da solda, ele tem uma parte mais gerencial. Então, o que ele tem? Ele faz uma parte de gerenciamento de todas as atividades da soldagem e, principalmente, ele faz a emissão de uma série de documentos que são exigidos em aplicações de segurança. Esses documentos são EPS, esses principais documentos, que é uma especificação do procedimento de soldagem. Então, ele vai definir, vai fazer uma norma, uma especificação, para falar exatamente como vai ser o procedimento, qual a quantidade de elemento de solda, qual que é o processo, qual que é o elemento adicionado. Ele vai definir o processo de soldagem. Tem o RQPS, que ele faz o registro da qualificação do procedimento de soldagem. Então, parte documental, de registro da qualificação do procedimento. Mas aí ele... escrevi errado aqui. Ele não qualifica só o procedimento. Ele tem que fazer o RQS, eu escrevi errado, desculpa, que é o registro de qualificação do soldador, dos soldadores. Então, ele registra o processo, qualificação do processo, qualificação do soldador. Tá? Então, e ele controla a relação dos soldadores qualificados numa empresa, numa obra, assim por diante. Só mostrar aqui quem quiser conhecer mais aqui, que está aqui, não é isso que eu quero. Aqui é a norma. Aqui é a norma. Essa norma inteira aqui, ó. Então, para vocês conhecerem a norma, né? Um projeto que é na NBR, da BNT. Toda norma tem, né, um prefácio, fala objetivo. Essa norma estabelece os critérios e a sistemática para qualificação e certificação de inspetores de soldagem e descreve as atribuições e responsabilidades para os 2 níveis de qualificações estabelecidos. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui. Daí tem uma parte de definições, termos que são utilizados para solda. Eu vou mostrar mais para vocês a parte dos níveis, a diferença dos níveis, e vocês entenderem um pouco das atividades todas que são exigidas para o pessoal se certificar. Então, aqui está falando, ó, níveis de qualificação, níveis 1 e 2. Então, tem o nível 2 e o nível 1. Essa norma eu achei meio confusa, inclusive. Assim, como ela faz? Ela descreve todas as atividades que os inspetores de solda certificados têm que atender, têm que cumprir, e elas faz a separação do nível 1 e do nível 2, está escrito aqui nessa frase aqui, ó. Vai ter uma relação. O nível
O que está escrito em negrito, em itálico, nessa norma, não vale para o nível 1. Então, todas as atividades escritas valem para o nível 2. Aquelas que estão em negrito só valem para o nível 2, não valem para o nível 1. O nível 1 vale todas as atividades que não estão em negrito. E essa certificação tem prova, tem algumas empresas que são certificadas para fazer a certificação. Não qualquer pessoa monta uma escolinha e vai certificar os soldadores. Então, por exemplo, normas técnicas. O inspetor de soldagem nível 2 deve interpretar e implementar requisitos de normas técnicas. Então, ó, repara, aqui tem negrito. Então, o nível 2 que implementa o requisito da norma técnica. O nível 1 tem essa função de pegar a norma técnica e fazer a implementação. O inspetor de nível 2 deve verificar a adequação do procedimento planejado. Ele faz o planejamento. Verificar se os procedimentos forem qualificados conforme o próximo item. E assim por diante, não vou ler tudo, né? Mas vocês terem uma noção, nível 1. Nível 1 faz, ó, verificar se os ensaios não destrutivos foram executados por pessoal qualificado, procedimento aprovado e na extensão requerida. O que são os ensaios não destrutivos? Como a solda, você monta a solda, faz o equipamento, não dá para fazer um teste para ver se tá bem preso, vou tracionar isso para ver se não rompe, porque aí se danifica o processo. A gente faz ensaios não destrutivos, que é um teste de ultrassom, um teste de líquido penetrante, partículas magnéticas, são testes que vão tentar validar, verificar a sanidade da solda sem que seja danificada a solda. Faço o teste, tiro o equipamento, a solda está perfeita. Determinar a dureza por meio de medidores portáteis. Isso pode o nível 1. Mas avaliar os resultados de ensaios mecânicos em comparação com normas técnicas é o nível 2. E assim por diante. Eles fazem a verificação dos operadores de solda, do material de base, dos elementos consumíveis, que são aqueles elementos que vão ser adicionados à solda, inspeção dos equipamentos de solda para ver se eles estão na potência certa, se está bem controlado, se está calibrado. Faz inspeção antes da solda, inspeção durante a soldagem, inspeção depois da soldagem. Parte grande aqui, os ensaios não destrutivos. Ensaios de dureza. Tratamentos térmicos que muitas vezes são necessários para a solda. Reparo, um retrabalho na solda, tem um defeito, estou fazendo aquela estrutura enorme, apresentei um defeito, vou jogar a estrutura toda fora? Não, tem critérios para fazer esse reparo na solda. E uma parte que é muito importante, o registro desses resultados. Isso é exigido, isso é documentação exigida em muitos equipamentos de segurança. Quero ser um inspetor de soldagem. Ouvi dizer que dá muita grana isso aí. O que eu preciso para isso? Eu tenho alguns requisitos de escolaridade e experiência, mais do que escolaridade, experiência. Então, quero ser um nível 2. Esse A aqui, ensino fundamental, completo. Não posso ser inspetor nível 2. Eu tenho que, para ser nível 2, no mínimo, estar na categoria B. Tem o ensino médio completo. Mas eu tenho curso técnico em mecânica, categoria C. Então, para ser um nível 1, eu tenho que ter curso médio em mecânica, mais 12 meses de experiência em soldagem. Se eu for ser um nível 2, eu tenho que ter 3 anos de experiência em soldagem, além do curso médio. Não, estou me formando em engenharia, número, código E aqui, ó. Curso superior em engenharia na área de ciências exatas, né? Me formei na São Judas, eu sou E. O que eu vou fazer? Eu preciso de 6 meses de experiência, além de ser formado,
para ser um inspetor nível 1 ou 1 ano para ser inspetor nível 2. E aí tem um monte de coisa que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte também. Eu vou garantir uma solda em função de quê? Ok, gente, a quantidade de normas que existem para soldagem, para especificar processo de solda. Então, normalmente você faz uma avaliação se a solda está adequada de acordo com o requisito. Normalmente, esse requisito, essa especificação, as mais conhecidas, utilizadas, são normas americanas. Então, são, por exemplo, os APIs, que é para tubos, aí para transporte de petróleo e gás, óleo. ASME, ASME, tem uma série de normas, principalmente usadas aqui para vasos de pressão. Então, a pessoa vai ter que conhecer essa norma, porque todo o ensaio, todos os requisitos e todos os procedimentos, por exemplo, se eu estiver fazendo um componente nuclear, eu tenho que seguir essa norma ASME, para vaso de pressão, código tal, não sei o quê, específico para componentes nucleares. Não, estou fazendo uma solda de um aço inoxidável. Tem uma outra norma, a AWS, norma americana. E assim por diante. Esse campo, você vê aqui, ó, essas últimas duas normas são europeias. Tem muito menos normas europeias do que todas as outras aqui que são americanas. Esse campo de soldagem tem muita informação, é muito específico, e a quantidade de conteúdo, para você entrar e ser um soldador, um inspetor de solda capacitado e lá trabalhar na Petrobras, por exemplo, é muito grande. A pessoa tem que realmente se dedicar a trabalhar só com solda e ficar nessa área. E aí tem o resto da norma, aí vai falar mais umas coisas. Professor, Sim, esses níveis, por acaso, eles afetam o tipo de serviço que o inspetor ele vai pegar? Por exemplo, se for um nível mais alto, a soldagem de uma importância, se for um nível menor, a soldagem de outra importância, de uma importância menor? não é tanto pela importância, mas é mais pela Pelo trabalho? atividade. Normalmente, o nível 2 ele está mais ligado realmente à capacitação de todo o processo. Ele que especifica os procedimentos, né, toda a regulamentação com relação ao procedimento é feito mais para o nível 2. Eu vou até pegar aqui e vou ler para vocês. Tá, eu conversei com... Eu conversei com um engenheiro da área de soldas da Petrobras, né, para até pegar informações aqui, e ele era responsável, que agora a Petrobras não faz mais isso, passou para uma outra empresa, mas ele era responsável por por fazer a avaliação e certificação dos certificadores, dos inspetores. Então, não é que ele... na verdade, não era ele que dava o certificado do inspetor, para os inspetores, mas ele fazia a avaliação do sistema que fazia esse processo. Tá? Então, é um nível acima. Ele que ia lá validar se todo o processo de certificação estava sendo bem feito, e as pessoas que estavam certificando estavam seguindo os procedimentos aí definidos pela Petrobras. Ele me descreveu aqui um pouquinho a diferença dos dois níveis. Aqui você perguntou bem nessa linha. Eu vou falar para vocês aqui, ó. De uma forma geral, o nível 1,
que é o mais simples. Normalmente as pessoas fazem nível 1 e depois de um tempo fazem o nível 2. É uma sequência. Você obtém o nível 1 e depois o nível 2. O nível 1 define as responsabilidades e atribuições ligadas à execução direta da solda, né? É um pessoal muito ligado à inspeção em campo, tá? Ficam lá direto trabalhando com os soldadores para ver se eles estão seguindo se estão executando as instruções contidas nos documentos de soldagem que são feitos em geral pelo nível 2. O nível 2 definiu o processo, o nível 1 está lá vendo se os equipamentos, se os soldadores estão seguindo o que o nível 2 falou. Definiu como que ia ser todo o processo. Então, o nível 2, principalmente, tem essa parte aí de especificar os sistemas e ele faz o registro das qualificações, tanto do processo quanto dos soldadores. Quem falou aqui, ó, a Petrobras criou todo esse processo e ela passou essa certificação, está sendo feita pela FBTS, Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. Ela que está hoje coordenando todo esse processo de soldas. Ele começa a falar realmente dessas normas todas. Por exemplo, a ASME B31.4 trabalha com oleodutos e tudo mais. Aí cada um tem o seu requisito. Tem uma norma DNV vem da Alemanha, que é sobre solda em equipamentos submersos. O pessoal vai lá debaixo da água e fica soldando lá numa plataforma de petróleo, por exemplo, debaixo da água. Não sei se vocês já viram isso. Tem até um vídeo aí que já vi no YouTube, dois soldadores, né, fazendo soldagem, fazendo a manutenção numa plataforma debaixo da água, então eles estão soldando, aí passa um tubarão, fica circulando entre eles, passa no meio dos dois, no meio da solda, eles soldando, o tubarão passando lá, de repente o tubarão vai embora. Isso a gente encontra aí na internet. Tá. A parte de validação do soldador, o que eles fazem? Né? Para eles verificarem se o soldador é adequado, né? Além de verificar a solda, se o soldador está capacitado a fazer a solda. Eles fazem testes, né, o pessoal faz alguns copos de prova, onde vão ser feitos testes de sanidade dessa solda, ver se tem defeitos ou não. Vão fazer testes mecânicos nesses copos de prova para ver se a solda não comprometeu a resistência mecânica do metal base. Ensaios visual para ver se tem algum defeito, né? Alguma porosidade, uma coisa assim. Então, primeiro eles fazem aqueles testes que não seriam os destrutivos e depois eles partem para os testes destrutivos, ou eles fazem corpos de prova separados? Não, esse é um corpo de prova separado para validar o soldador. Para garantir que o soldador tem capacidade de fazer. Quando faz o equipamento, daí eles vão avaliar a solda. Então, eles têm que ter um soldador qualificado pelos critérios dele, e daí eles vão avaliar o produto, vão avaliar a solda no equipamento. E o que ele comenta aqui também é o seguinte, aquele bando de norma tem requisitos diferentes, muitas vezes. Então, essa avaliação da solda e do soldador e do processo é feito em função de cada norma com alguns requisitos diferentes, porque dependendo da norma tem uma certa exigência, dependendo da outra norma é outra exigência. Basicamente é isso aí. Esse cara vai ser meu consultor aí Estou reforçando aí o material que eu tinha feito num outro curso. Ele está me passando aí informações da Petrobras. Aí eu vou estar usando isso aí para
rechear um pouco aqui esse curso. Perguntas, gente? Tinha essa pergunta, então, mais ou menos, conforme o nível do inspetor aumenta, o trabalho dele vai burocratizando mais? Ou do nível 2 adiante, A é gente só fala em trabalho na parte burocratizar. da... A gente fala em burocratizar, que no fundo o que que é? É ele que faz todo o registro. Ele vai É mais assinar, trabalhando na ele vai papelada, assinar né? o processo todo. Fala, desculpa, eu falei junto com É um você? trabalho, então, mais na papelada, né? Ao invés É, de... não é só na papelada, porque ele está definindo os processos, né, de fabricação. Então, ele tem que conhecer as normas, tem que Uhum. conhecer a parte prática de campo e tudo, mas tem ele que ele valida, né, assinando assim, ele valida um nível um pouco mais alto que o outro. O outro valida o produto, basicamente. Ele valida o processo, mais o processo como um todo, avalia os requisitos das normas, é mais ele. O nível 1 está avaliando com base no que ele escreveu, do que o nível 2 definiu. Tá? Isso é bem diferente. Quem avalia a norma, você pegar aquela norma BNT, a parte de avaliação de norma, de requisitos, é só o nível 2, porque é ele que vai definir o processo. Ele que vai definir o procedimento. O nível 1 pega o que o nível 2 fez, definiu, e vai verificar se está sendo cumprido aquilo, mas o nível 1 não define. Ah, tá. Voltar um pouquinho atrasado, cara, devem dar uma grana boa. Otávio, já me falaram que dá muita grana isso. Que é tipo assim, um relatório, uma aprovação de um equipamento desse assim, que o cara vai lá, faz esse processo, não sei o quê, depois faz o relatório lá, é tipo da ordem de alguns milhares para cada relatório, para cada validação que ele faz. Então, é da ordem de 10 mil, assim, parece que é pesado, sim. O Paulo está comentando, né, que soldagem a gás ou oxoacetileno, acho que era essa mesmo, era que estava faltando, que eu falava que a São Judas tinha, que eram 5. Essa norma, cara, Tony, eu não posso compartilhar, tá? Porque norma a gente não pode passar. Mas tem na internet. Coloca lá o, coloca lá o número da norma que você pega na internet, tá? Coloca o número da norma em PDF, cobra na internet. Quem trabalha com norma, gente, se alguém trabalha com norma, quer ter acesso a normas, tem um site, não sei se vocês conhecem. Está compartilhado ou eu tirei do compartilhamento? Tirei, né? Deixa eu abrir aqui, eu passo para vocês. Só um minutinho. Só confirmar aqui o compartilhamento, acho que eu tinha tirado. Isso aqui é bem interessante para quem trabalha em indústria, quer ter acesso a normas, precisa de normas, porque as normas no fundo, elas são caras, tá? Porque a BNT é uma entidade sem fins lucrativos, mas ela tem que se manter. As pessoas que fazem as normas da BNT, elas não cobram, é um trabalho voluntário. Eu já trabalhei em diversas normas. Tem um comitê sobre produtos siderúrgicos. Então, eu já fiz parte da elaboração de várias normas da área de produtos de aço, assim. A gente vai lá e ninguém paga nada para a gente. A BNT tem poucos funcionários, mas o sistema como um todo tem um certo custo que é mantido
pela venda de normas. Tem uma empresa chamada Target, aqui vocês encontram, target.com.br. Essa empresa ela tem um convênio com a ABNT. Na verdade, ela tinha um convênio com a ABNT, que ela fazia a distribuição e vendas de normas da ABNT. Depois de um tempo, eles quebraram esse acordo e a ABNT resolveu vender as normas independente dessa empresa, dessa Target. O que aconteceu? Essa empresa entrou na justiça porque ela tinha um contrato que garantia esse acesso dela a essa venda de normas. E eles ganharam na justiça a causa e eles estão liberados para continuar vendendo as normas da ABNT. E a venda das normas da ABNT por essa empresa é mais barata do que pela ABNT. E tem uma assinatura que vocês podem fazer nessa empresa. Vou ser assinante dessa empresa. Se eu lembrar que tem um tempinho com óleo aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu já esqueci a senha. Essa assinatura serve para quê? A gente consegue visualizar as normas. A assinatura é barata, é da ordem de, não lembro quanto paga, mas da ordem de R$10 por mês. E eu consigo, qual que é a norma da ABNT, eu consigo ler ela usando essa assinatura. Ô, professor, a norma seria a última revisão? Tem que ter a última revisão, norma atualizada. Nossa, Porque então ela tá ótimo o preço. É muito barato. Ela tem aprovação na justiça. Tem até uma briga, a ABNT foi contra ela, tentou derrubar essa empresa, não conseguiram. Por exemplo, uma norma, sei lá, uma norma qualquer aí. Vamos pegar essa norma mesmo? Que número que era? Era 14842. Então, eu fiz, né, meu acesso nela. Entro aqui, 14842. Procurar, tem a norma aqui. Soldagem, critérios para qualificação. Você clica na norma, ela vai aparecer e ela vai oferecer a venda. Então, a venda dessa norma, preço de catálogo R$90, eles já vendem mais barato, R$36. Mas não quero comprar. Eu quero visualizar gratuitamente. Pede a senha de novo. Acho que eu errei aqui, que o dedo bateu no lugar errado. O que acontece é a norma. Tem a norma inteira. Inclusive, vem aqui, ó. Até porque você não pode ficar distribuindo a norma, né? Então, tem aqui, ó. Norma tal, acesso exclusivo, Luiz Mafez, um dia tal. Tá? Porque se essa norma cair na internet, alguém pode chegar lá e me questionar por que a minha norma está rolando por aí. Então, aqui você tem, ó, você consegue ver toda a norma. Eu quero imprimir essa norma. Pode imprimir? Pode, se você pagar aqueles R$36, que não é caro. Eu consigo imprimir. Eu sou espertinho, não vou imprimir. Vou pegar um texto da norma aqui, eu vou... essa tabela aqui. Essa aqui, inclusive, é mais nova, ó. Aquela que eu passei para vocês, que eu peguei na internet. Cadê ela? Olha só. Peguei na internet, estava 2003. Eu passando coisa antiga para vocês. A norma aqui, ó, você perguntou atualizada, 2015. Eu vi que tinha aqui, ó, eles mudaram, não tinha uma tabela na outra. Aqui eu consigo acessar a mais nova. Mas sou espertinho, só quero essa tabela. Eu vou pegar e fazer um print aqui dessa tela.
ele não deixa. O site bloqueia qualquer print, qualquer captura, ele não deixa fazer. Ah, não quero essa norma, quero uma outra norma. Sei lá, tem uma norma... Opa, aconteceu aqui, não sei o que eu apertei. Voltou aqui, tá. Tem uma norma de aço, por exemplo, que é 6656. Você entra aqui, aparece a norma, a última versão, 2016. Quero visualizar a norma inteira aqui. Você tem acesso a qualquer norma, gente. Se você compra a norma, quero comprar a norma é importante, trabalho com essa norma. Você compra a norma, fica uma biblioteca aqui, ó. Então, por exemplo, trabalho com ISO 9000, sei lá, ó, ISO 9000. Comprei aqui uma norma ISO 9004. A norma está inteira aí. Eu posso imprimir a norma, se eu quiser. Se eu não quiser imprimir, ela fica aí com acesso quando eu quiser, essa norma. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, se eu compro uma norma, se sair uma revisão, eu tenho direito à última revisão? Não, só Não, aquela versão que eu comprei. só aquela revisão. Não, essa aqui nesse site, não, é só a que você comprou. O sistema te oferece, tem algumas normas que às vezes saem, tem algum problema, tem algum erro, eles mandam uma ementa, uma correção da norma. Então, a tabela estava errada, eles refazem a norma com uma tabela corrigida. Nesse caso, você tem direito a receber, tanto pela BNT quanto aqui nesse sistema. Mas você não fica com ela atualizado para sempre. Eu comprei aqui a norma revisão X, 2019, acabou. Se mudar, eu vou ter que comprar de novo. Mas a grande vantagem disso aqui é essa parte que você visualiza. Então, você trabalha com norma, você entra lá, lê a norma, visualiza. Se por acaso você precisar muito dela e quiser imprimir, não sei o quê, você pode imprimir. Agora, eu posso visualizar quantas vezes eu quiser aqui a norma e acesso liberado aí para vocês. Eu nem lembro mais quanto pago, acho que é menos de R$10 por mês. Tipo, R$ 5,90, R$ 6,90, alguma coisa nesse sentido. Nesse valor, mais ou menos. Gente, a ideia de hoje era mais, né, fazer uma introdução, a gente falar um pouquinho do projeto, acertar a parte do laboratório. Era isso que eu ia falar com vocês hoje, hein? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Vamos voltando os grupos, né? Da semana que vem a gente fala mais sobre o projeto, começa a delinear mais esse projeto, tá? E aí vou ver se eu consigo lá com o Bruno aqui até um projeto que ele achou legal lá para passar para vocês usarem como base. Tá bem, Beleza, gente? então eu já passei as primícias por grupo aqui, para o pessoal ir separando a quantidade de pessoas e mais ou menos o que o senhor passou, tipo, de não ser só uma peça, ser algo funcional e tal. E a gente vai montando os grupos. Obrigado aí pela aula, professor. Boa noite.